Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o PISM 1. E seguinte galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a função do primeiro grau, certo? Galera, essa aula aqui é uma aula introdutória, tá? Onde a gente vai apresentar a definição de função do primeiro grau e alguns conceitos importantes, tá? Mas essa aula aqui vai ser uma aula bem tranquilinha, tá? Acredito que vai ser até uma aula curta, tá? Bom, antes da gente iniciar essa aula, eu tenho que dar um aviso breve para vocês. Se vocês não assistiram às aulas de introdução à função, notação de funções, classificação de funções, eu recomendo que você assista essas aulas, já que você vai precisar desse conhecimento prévio para entender a parte de função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica. Todas as aulas que antecederam esta são importantes, então se você não assistiu, assiste lá. Agora, sem mais delongas, vamos para a aula. Então vamos lá, gente. Função do primeiro grau. Galera, também pode ser chamada de função afim, tá? Galera, função do primeiro grau ou função afim é basicamente toda função cuja lei de formação é dada por f de x é igual a x mais b. Eu vou escrever aqui do lado, ó. Então, ó, essa aqui é a ideia da função do primeiro grau. A gente vai ter uma função cuja lei de formação sempre vai ser f de x igual ao ax mais o b. Certo? Então essa aqui é a ideia da função do primeiro grau. Bom, galera, cada um desses coeficientes aqui, ó, a gente tem aqui no caso o a e o b, né? Bom, o a, galera, ele vai ter um nome importante. O a, ele vai ser o coeficiente angular, tá? Vou escrever aqui, ó, só CA, tá? Mas o a, ele é o coeficiente angular. Na próxima aula a gente vai ver a definição mais completa de coeficiente angular. Mas basicamente, o coeficiente angular está relacionado à declividade do gráfico, tá? A gente vai trabalhar com isso daí na próxima aula, tá? E o b é o coeficiente linear, certo? Isso daqui, galera, é uma definição básica, tá? Na próxima aula vocês vão entender esses conceitos aqui na prática, beleza? Mas por enquanto eu quero que tu decore apenas isso, que o a é o coeficiente angular e que o b é o coeficiente linear, certo? Bom, galera, como toda função, ela vai ter um domínio e vai ter uma imagem. Bom, a função do primeiro grau, galera, ela é uma função que vai de reais em reais, ou seja, o domínio dessa função pode ser qualquer número real, o contradomínio também, certo? Bom, a imagem dessa função também pode ser qualquer número real. Show de bola? Bom, galera, então, basicamente, essa aqui é a definição básica de função do primeiro grau. É toda função dada pela lei de formação f de x igual a x mais b, ela vai apresentar domínio de reais em reais, né? E a imagem também vai ser o conjunto dos reais. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer aqui alguns exemplos, tá? Para a gente apresentar esse tema aqui, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa tela aqui e vou jogar aqui os exemplos que a gente tem que fazer. Brasil? Então, beleza, gente. A gente vai fazer aqui alguns exemplos bem fáceis, tá? Só para a gente trabalhar aqui com a definição. Então, como a gente viu, a função do primeiro grau, também chamada de função afim, é definida pela seguinte fórmula. F de x é igual ao ax mais b. Tá? Então essa aqui que é a lei de formação de uma função do primeiro grau. Mais para frente a gente vai ver que isso aqui pode variar um pouquinho. Tá? O a pode ser, no caso, 0, o b pode ser 0, mas isso daí a gente vai ver mais para frente. Tá? Beleza. Então vamos lá, gente. Ó, esse primeiro exercício ele é bem tranquilo. Pede para a gente determinar, no caso, o a e o b nos casos a seguir. Tá? Então, a gente vai ter aqui 3 casos. A gente tem que determinar o a e o b nesses casos aqui. Então, a gente tem que determinar, no caso, o coeficiente angular e o coeficiente linear, que no caso são o a e o b. Então, como é que a gente vai fazer? Muito simples, gente. Ó, primeiro exercício eu vou colocar aqui, ó, 1. Tá? Vamos lá. Letra A. Letra A diz o seguinte, ó. A gente vai ter um f de x sendo igual a 2x mais o 4. Galera, muito simples. Como é que eu vou saber qual que é qual, Eugênio? Galera, o coeficiente linear, que no caso é o b, sempre vai estar sozinho. Ele não vai estar colado a nenhuma incógnita. Então o termo que está isolado sempre é o coeficiente linear, certo? E o termo que está multiplicando x é o coeficiente angular, que no caso é o a. Então, ó, aqui na letra A, o a vale 2, né? O coeficiente angular no caso vale 2, e o coeficiente linear no caso vale 4. Brasil? Beleza. Letra B aqui, ó, muito simples também. A letra B. A gente tem o seguinte, a gente tem uma outra função f de x que é dada por
5 terços de x, ou seja, você tem o seguinte, você tem 5 sobre 3 multiplicando x menos o 12. Bom, nesse caso, galera, o que acontece? Mesma ideia, o termo que está sozinho, no caso, vai ser o coeficiente linear. E olha só, galera, um bizu para vocês. A gente tem que levar o sinal em consideração, tá? Então, a gente considera isso aqui tudo, tá? No primeiro caso, a gente levou o sinal em consideração. No entanto, ó, a gente não precisa colocar o sinal de mais aqui. Então, a gente pode considerar que o B é 4. A gente não precisa colocar o mais 4. Então, nesse caso aqui, ó, o B ele vale menos 12, tá, galera? Não se esqueçam disso. A gente tem que levar o sinal em consideração. O termo que está multiplicando x, no caso, é o 5 terços. Então, 5 terços, no caso, é o A. Vai ser o meu coeficiente angular. Brasil? Beleza. Vamos resolver aqui a letra C. A letra C também é uma questão bem tranquilinha. A gente tem o seguinte, a gente tem uma questão aqui, ó. A gente tem um f de x sendo igual a menos 2x mais o 8. Também é tranquilo. Bom, o termo que está isolado, que está sozinho, no caso é o 8, então o 8 vai ser o coeficiente linear. O termo que está aqui multiplicando o x, no caso, é o menos 2, então o menos 2 vai ser o meu coeficiente angular, vai ser o meu A. Tranquilo? Beleza, gente, vamos fazer o exercício número 2 agora? Vamos, vou trocar aqui a cor, fazer com vermelho agora. Vamos lá. Número 2, vamos fazer aqui com vermelho agora para variar um pouco. Ó, beleza. Galera, a parte de função do primeiro grau, ela pode ser utilizada também em contextualizações. Então, eu trouxe 2 exercícios aqui contextualizados para vocês terem uma noção, tá? Na lista de exercícios que eu vou deixar também, vai ter lá várias questões, tá? Vai ter, se não me engano, 20 ou mais questões acerca disso daí, tá? Mas olha só, o PISM, por exemplo, adora utilizar contextualizações. Tu tem que saber a teoria acerca de função do primeiro grau? Tem, mas tu também tem que saber interpretar os exercícios para não errar, tá? Porque a maioria dos exercícios, galera, querendo ou não, eles vão contextualizar. Então, tu tem que ter, além de ter uma boa noção do conteúdo, tem que saber interpretar bem o exercício. Então, vamos fazer esse exercício aqui na calma, ó. O exercício diz o seguinte, ó. Lucas pegou um táxi que cobra um valor fixo de R$ 4,00 e R$ 2,00 por quilômetro rodado. Ao percorrer 30 quilômetros, qual é o valor total a ser pago? Então, galera, vamos supor o seguinte, que esse valor que o Lucas paga é um valor que a gente vai escrever o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui com vermelho. Vai com vermelho, meu irmão. Galera, vamos escrever primeiramente a função, lei de formação da função do primeiro grau, né? F de x é igual a x mais b. Galera, sempre que você tiver alguma situação desse tipo, que trabalha com uma parte fixa e com uma parte variável, escreve essa lei de formação que você vai conseguir interpretar na boa. Olha só, nota o seguinte, que ó, o A, ele depende desse valor de x aqui, ó. Beleza? O A, ele é dependente, o A está relacionado com esse x aqui, ele depende do x, certo? O B ele é o termo independente, ele não depende de ninguém. Então, galera, esse B aqui no caso, em toda e qualquer questão que envolver parte fixa, o B vai ser a parte fixa, que a gente chama de PF, por exemplo, né? Agora, essa parte que varia aqui, a gente vai chamar de PV, no caso é o A, porque o A varia, o A depende do X. Então, olha só, galera, como é que a gente escreve essa função aqui que o exercício deu? A gente vai escrever no formato de uma função do primeiro grau. Olha só que fácil, a gente vai escrever o seguinte, f de x igual, olha só, o camarada, ele cobra uma taxa fixa de R$ 4,00. Então vamos anotar isso aqui, ó, uma taxa fixa de R$ 4,00, tá? E R$ 2,00 por quilômetro rodado. Então, olha só, a gente vai escrever o seguinte, que f de x, no caso, é igual a 2x mais o 4. Por quê, Eugênio? Olha só, o 4 é a taxa fixa que o taxista cobra, né? E esse x aqui, ele depende, né? Quando o taxista ele percorre 1 km, o camarada tem que pagar uma quantidade. Quando ele percorre 2, vai ter que pagar outra. Então, esse x aí, no caso, ele vai ser a quantidade de quilômetros rodados, tá? Então, olha só, basta a gente fazer igual a gente fazia lá em notação de funções, basta a gente substituir aqui um valor para x. Olha só que bacana. Beleza, olha só, a gente vai ter o seguinte, o camarada, ele percorre 30 quilômetros, né, no taxista do moço lá, do camarada lá. Então a gente vai ter o seguinte, 2 vezes 30 mais o 4, certo? Então olha só, fazendo essa continha aqui muito básica, 2 vezes 30 dá 60, mais 4 dá 64. Então, galera, o valor total a ser pago
pelo Lucas, né, taxista, ele vai receber, ó, R$ 64. Show de bola? Então, galera, fiquem atentos, tá? Muitas questões, né, vão apresentar probleminhas assim, e vocês têm que saber relacionar com função do primeiro grau, tá? Então, ó, fiquem atentos com esse tipo de problema, tá? Sempre que a gente tiver uma parte fixa, essa parte fixa vai ser igual ao B. Sempre que a gente tiver uma parte variável, essa parte variável vai ser o A, já que o A depende do X. Brasil? Agora a gente vai resolver com o último exercício e a gente vai encerrar essa aula, beleza? Vou só pausar aqui e apagar. Beleza, gente? Outra questão aí, ó, com uma pegada bem parecida com aquela que a gente acabou de resolver. Olha só, vamos ler aqui o exercício. Um vendedor recebe de seu patrão um valor fixo de R$ 700 por mês e R$ 50 por cada venda realizada. Em um determinado mês, esse vendedor realizou 6 vendas. Qual será a quantia recebida pelo vendedor nesse mês? Então, olha só, galera. Olha as informações que o exercício deu pra gente. Primeira coisa, olha só, o patrão, tá, o camarada lá, o vendedor, um valor fixo de R$ 700, certo? E ele ainda dá R$ 50 por cada venda que o camarada faz, certo? Então, R$ 50 por cada venda. Beleza? E no mês em questão, galera, o camarada ele fez 6 vendas. Qual que vai ser a quantia total recebida pelo camarada? Aí, olha só, basta a gente lembrar da função do primeiro grau. Ó. F de x é igual a x mais b. Basta a gente substituir aqui, ó. Tá? Bom, então vamos lá. Vamos contextualizar isso aqui nessa situação. Então a gente vai ter o seguinte, que o f de x vai ser igual a 50x, né? Já que o 50 ele depende da quantidade de vendas, né? Mais 700, que é a parte fixa. A parte fixa sempre vai ser o B, certo? Então olha só, o exercício fala que o camarada fez 6 vendas, então no lugar desse x a gente vai colocar o 6, certo? Então, ó, aí assim a gente vai calcular a quantidade total, a quantia total recebida pelo vendedor. Então vamos lá, na manha, a gente vai ter o seguinte, que o f de x vai ser igual a 50 vezes 6, isso aí vai dar 300, certo? Se fosse 5 vezes 6, daria 30, mais um zero, 300. Então a gente vai ter 300 mais 700, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, ó, que f de x no caso vai ser igual a 1000, certo? Então a quantia total que o vendedor vai receber é uma quantia igual a R$ 1.000. Tranquilo? Então essa é a resposta do nosso exercício. Beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula, sobretudo entendido. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo dos alunos. Bom, é isso. Valeu. Fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.